Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer hoje a pintura dessas duas rosas e vou mostrar também um pouquinho do acabamento, como foi feito. Você perceberá que essas duas rosas, elas não são pintadas assim tão diferentes, mas a colocação das pétalas dela faz toda essa diferença, deixa elas de uma forma bem diferente uma da outra. Olha só, enchi tudo de branco. Agora, estou passando preto nas regiões que precisa ter mais profundidade. Por que região de mais profundidade? Por que passar o preto por essa região? Porque se você não escureceu bastante esses cantinhos, que eu digo que precisa ter mais profundidade, a sua rosa vai ficar plana, planificada. Ela não vai ter relevos, lugares mais altos, lugares mais com mais depressão, vamos assim dizer, mais baixos. Então, quando eu escureço, assim, um cantinho, eu consigo deixar ele mais profundo, mais baixo, em um relevo, vamos dizer, de uma depressão, e o lugar que fica mais clarinho, que leva menos preto, ou que fica totalmente só o branco, ele fica num relevo superior, ele fica mais alto. E também dá para a gente ir levando mais preto, menos preto, fazendo esse degradê, deixando cantinhos assim, olha, mais escuros e cantinhos mais claros, não totalmente branco, porque essa diferença de tons vai parecer que tem lugares que está mais alto, que vai diminuindo essa altura até chegar no lugar mais escuro, que é o lugar mais profundo. Olha só, eu fiz essa sombra mais marcada para o lado de fora, fiz aí tipo a nossa tacinha para essa flor fantasia, essa rosa fantasia. E veja que eu estou escurecendo levemente aquela região que estava bem branquinha. Outra coisa, o meu risco ele não sumiu. Eu pintei tudo de branco e o meu risco ainda ficou aparecendo, porque eu passei o meu risco bem forte, bem marcadinho. Agora, olha só, naquela região que eu quero que pareça mais alto, que eu quero que pareça que está mais afora, deixei mais clarinho. Essa região aí, que eu quero que pareça mais profundo, mais abaixo, com a depressão maior, eu escureci bem mais, tá vendo? Eu escureci até mais do que essa parte de baixo que forma uma tacinha. Ou seja, eu estou dando profundidade ao meu desenho. Se você não coloca sombra bastante por essas regiões, pelo menos bastante para o seu desenho, que pode ser mais escuro ou pode ser mais claro, depende da cor que você está usando, da sombra e luz que você está colocando no ambiente para onde você está pintando o seu desenho. O que vai acontecer? Vai ficar que planificada a sua rosa. Ela não vai parecer ter lugares mais altos, lugares mais baixos, ou seja, lugar mais afora, mais em cima, ou lugar mais abaixo, mais fechadinho, mais escuro, mais central para sua rosinha. Porque as regiões centrais da rosa, geralmente ela tem uma sombra maior, ela é bem mais escurinha. Veja que eu estou colocando bastante preto aí. O que eu estou fazendo? Aprofundando bastante dentro dessa tacinha, dessa rosa. Essa parte aí em cima que eu fiz uma divisa muito certinha, eu posso estar até que sumindo ela, tá vendo? Posso sumir ela a essas sombras e folha que tá aí atrás. E depois eu venho com o pincelzinho colocando umas marquinhas com branco, deixando parecer umas pétalas assim mais por trás, mais sumidas. Esse cantinho que eu quero mais profundo, eu vou deixar o preto aparecendo bem. Agora, olha só, com o branco, eu vou levar ele para as regiões que precisa estar mais afora, que precisa estar mais alta, ou seja, o que seria as montanhas da nossa rosa, né? O restante seriam as depressões, se estivéssemos falando de um relevo, uma vez que uma colega nossa,
Ela me perguntou por que que as rosinhas dela, às vezes ela pinta e fica parecendo planificada, fica parecendo chapada. Ela colocou até assim, como se não houvesse uma pétala em cima da outra, como se tudo fosse só uma folha, algo que não tem relevos diferentes, vamos assim colocar. Então, o que faz parecer que tem algo mais acima, algo mais abaixo, é a gente sair distribuindo essas sombras. E se a gente colocar a sombra pouquinha demais, não vai aparecer, não vai ficar mostrando que tem uma parte que está mais acima, que tem uma parte que está mais abaixo. A minha tinta está muito úmida e olha só como tá ficando toda manchadinha. Eu tô passando e não tá emendando bem. Mas não se preocupa, se no seu desenho estiver acontecendo assim, continue colocando as suas tintas, colocando a sua luminosidade. Depois você lava o pincel e volta com um movimentozinho circular que vai emendar bem as tintas. Estou jogando essa luminosidade, assim bem tranquila, sem muita preocupação. Você deve estar vendo, deve estar percebendo que eu estou deixando assim bem manchadinho. Varia também do desenho. Se você tem um em volta, as folhas, as sombras ou o chão, por exemplo, e o fundo da sua pintura muito manchado, é bom você deixar até assim a sua pintura bem manchada. Se você tem algo mais lisinho, mais emendado, então volta lá e emenda melhor suas tintas depois. Olha só como eu vou distribuindo essas luminosidades. Aquele branquinho que eu coloco, dessa tacinha para cima, eu vou puxando ele para baixo, tá vendo? A nossa luz. Tô com um pincel aí bem grande, já tô com o pincel aí 14, cortado, lixado, mas um pincel grande. E conforme eu vou entrando para dentro dessa tacinha, veja que eu vou fazendo várias vírgulazinhas, vários risquinhos, bem soltos, bem aleatórios. Essa parte que eu quero mais profundo, eu vou voltar lá com o preto, olha, e vou colocar ainda mais. Lembrando que tá bastante úmido, a minha tinta tá bem úmida e não tá segurando direito. No caso, eu teria que esperar um pouquinho, mas eu não vou esperar, eu vou tentar colocar já diretamente. Olha só. Vou colocando essa parte aí com batidinhas para nos dar a ideia de pistilos aí dentro. Para dentro dessa tacinha, a gente pode deixar umas batidinhas com preto e pode colocar também umas soltinhas aí com branco, dando a ideia de luminosidade. Olha só, para até então, coloquei só o preto. Tô começando a arrumar a minha rosinha. Vou colocar mais uns risquinhos aí dentro, mas com o pincel agora, número 4. Aliás, número 6. O outro pincel que eu estava usando, o 14, ele é muito grande para fazer esses detalhezinhos aí. Vou colocar um pouquinho mais de sombra, porque tá muito rasinha ainda a minha rosa. Ela ficaria aquilo que a nossa colega chamou de chapada. Ficaria sem profundidades. Então, para melhorar, dar mais volume essa parte que eu quero que fique mais acima, olha, eu coloco também um pouquinho de branco. Nos lugares que eu quero que fique mais saliente, eu saio colocando esse branco e espalhando, ou seja, eu acabo deixando o lugar que estava escuro ainda mais escuro. Olha esse cantinho aí que eu disse que a gente pode não determinar onde, exatamente no risco, onde está terminando a nossa florzinha. Eu coloquei umas pétalazinhas por cima daquilo que era o fundo, tá vendo? Deixei minha pétala caindo aí por cima. Essas que coloquei aí nessa parte de dentro, eu posso deixar elas mais forte ou menos, ou seja, mais ou menos branco. Para essas rosinhas, a gente capricha nessa sombra, porque a gente não vai sair fazendo sombras depois por aqui, olha, por esses cantinhos. Não precisa mexer mais nisso.
Na hora de você pintar esse tipo de rosa, você já coloca uma sombra definitiva. Essa tá suave, a minha tinta, o branco, tava muito molhadinho, o preto ficou um cinza escuro, porém bem suave ainda. Eu não vou colocar mais. Aqui em cima eu coloquei uma boa quantidade de preto e depois saí distribuindo outra camada. É normal a gente também fazer isso e deixar essa região aqui mais manchada, que é lugares onde vai ficar os pistilos e as pequenas pétalazinhas vão sair também por aqui em volta. Observe que aqui ficou, não fiz assim uma definição muito certinha. Por sinal, eu coloquei essas pétalazinhas, olha, em cima do fundo que eu havia colocado antes. Você vai colocando pétalazinhas soltas, bem aleatórias, são pequenas vírgulas, que elas vão se diminuindo conforme vai indo para o centro da rosinha. Aqui você faz riscos soltos. Veja, isso aqui tá bem aleatório, isso aqui. Aqui eu fiz uma dobrinha não muito determinada. Essa pintura aqui, ela é bem solta, bem livre mesmo. Você vai se preocupar só com escurecer bastante essa região. Essa é a região mais profunda dessa rosa, precisa ficar bem escuro, bem profundo mesmo. E aqui, olha, você também vai escurecer. Veja que tá mais suave, mas essa região também precisa ficar bem escurecida. E no restante, você vem dando os formatos com suas luminosidades. Se ao acaso você estivesse pintando isso aqui com um rosa, por exemplo, você poderia estar colocando aqui um vinho, um púrpura inicialmente com a ajuda de um vinho para aprofundar mais. E aqui você poderia estar distribuindo o púrpura. Se achasse que estava muito suave, acrescentar um toquezinho de vinho. E vir com o branco ou com o rosa bebê, fazendo essas luminosidades, dando o formato da sua rosinha. As sombras dessa rosa, ela geralmente é puxada desse centro para cima e dessa região aqui, olha, dessa tacinha, né, que parece uma taça, para baixo, levemente escurecendo para aqui. Vai saindo aqui para fora, porque veja, por essa região a gente puxa aqui para o lado, aqui a gente puxa para baixo, para o lado, e essas sombras aqui a gente vai puxando para cima, sendo que o centro vai precisar ficar bem escuro. Para esse acabamento, eu vou mostrar assim bem rapidinho todos os vídeos, eu mostrei como foram feitos. E nesse eu também vou mostrar, caso você esteja vendo apenas esse vídeo, queira ver apenas esse vídeo. Eu saí passando o preto em volta desses cantinhos entre as flores. Aí eu tô terminando o desenho da minha folha, que tem uma folha aí. Eu tô terminando o desenho dela com o branco, deixando assim bem cinza, um tanto mais escurinha. Se você observou, se você assistiu os outros vídeos, você viu que eu saí distribuindo folhas de formas diferentes. Não foram pintadas todas exatamente iguais. Algumas eu fiz mais claras, outras mais escuras. Saí umedecendo o tecido, outros lugares não fiz a seco como estou fazendo aqui. Enfim, essa sombra que eu estou fazendo aí em volta, olha, não estou usando água, estou simplesmente unindo as tonalidades, deixando próximo a rosa bem mais escura e conforme eu vou me afastando dela, eu vou deixando só o branco aparecer para esfumaçar esse branco em cima desse tecido. Perder o branco em cima da tonalidade do tecido. Tô colocando umas flores de batidinhas, bem soltas, bem aleatórias, deixando a parte de fora com o acabamento assim sumindo com essas batidinhas. E vou puxar aí depois uns galhinhos. Vou logo enchendo essa outra folhinha. Da mesma forma, a parte de baixo eu coloquei só o preto. Para a parte de cima, horas eu fui pegando no pincel, ao mesmo tempo branco e preto, e horas só branco, horas só preto. Depende muito daquilo que você queira fazer. Se você quer fazer folhas mais escuras, leve mais preto. Se você quer fazer folhas mais clarinhas, leve mais branco. Aí, eu vou fazer um fundo também entre essas folhas, olha só. Enchi essas outras da mesma forma.
Vou passar logo o preto aí atrás, que será o acabamento das flores de batidinhas. E vou passando branco nas folhas, fazendo o acabamento delas. Para esse centro, você pode fazer com preto, você pode fazer com branco. Depende de se você quer mais escuro ou mais claro, fica a seu critério. Você pode colocar nervuras ou deixar apenas as marcas desses risquinhos que vêm da luminosidade. Você também pode fazer em volta, nas bordas das suas folhinhas, uns contornos com preto, os contornos fininhos, não total, em algum lugar, lugar sim, lugar não, para dar um acabamento melhor, mais bonitinho para elas. Olha só, aí eu vou colocar mais flores. Veja que eu não coloco todas inteiras, eu sempre repito isso. Eu coloco uma inteira e saio montando outras partes de flores em volta. Passei uns risquinhos com o preto. E agora eu tô colocando para o centro delas um pinguinho de branco com o cabo do pincel. Enchi os arabescos todo de preto. Agora eu estou colocando luminosidade com branco e vou colocar uns brilhinhos, olha, uns excessozinhos. E dessa forma, eu fiz o acabamento para toda a passadeira, não apenas para essas rosas que vamos pintar hoje. Agora, gente, vamos pintar bem devagarzinho essa rosa. Eu acho ela aquela mais difícil. Por quê? Não é porque realmente ela é mais difícil, tal, mas porque na hora que a gente pinta, some os riscos. Veja só, eu pintei, enchi ela toda de branco. Agora, eu vou colocar a sombra. Vou pegar meu preto, esse daí é um pincel número 18. Tô espalhando porque eu quero ela bem cinza, né? Eu quero deixar esse branco mais acinzentado para que eu tenha, quando eu colocar meu branco, ele apareça melhor, colocar as minhas luminosidades, apareça melhor. Então, eu vou puxar esse preto mais longo, deixando esse branco acinzentado. Mas observe que eu já tô deixando uns cantinhos assim mais escurinhos. Na hora que eu coloco essas sombras, cadê os riscos? Mesmo que você passe com carbono assim bem forte, mas o risquinho vai sumindo. Você não vai mais encontrar eles. Então, você vai precisar formar pétalas aí, sem saber onde estavam todos aqueles risquinhos do nosso desenho. Olha só, coloquei uma sombra primeira, uma sombra ralinha, mais clarinha, para acinzentar mesmo, deixar mais cinzenta aí a minha flor. E agora eu tô distribuindo uma porção maior de preto. Para quê? Para estar colocando as profundidades, para dar profundidades às regiões que eu preciso que fique mais escura, porque na hora que eu colocar as luminosidades, se as minhas pétalas aparecerem, a minha rosinha não vai ficar, como a nossa colega disse, chapada. Aquela rosa planificada, que não parece ser esférica, que não tem lugares mais altos, lugares mais baixos, relevos diferentes. Vamos fazer essa assim bem devagarzinho para que você perceba bem como está sendo colocado isso aí. Eu emendei melhor no em volta, o preto e o branco, veja que ela ficou bem mais emendadinha. No centro eu deixei ela mais manchada, não tem problema, pode deixar. Para essa região central, eu peguei o pincelzinho menor, esse daí é um pincel número 10, cortado lixado. E tô colocando umas porçõezinhas assim soltas. Observe que na parte que eu quero que fique bem profunda, eu coloquei mais preto. Conforme eu fui saindo dessa parte, eu fui deixando esse preto mais suave. São umas manchinhas assim bem mais suave. Essa região aí embaixo, eu preciso que ela fique também mais escura. É como se fosse a tacinha da nossa rosa. Não é porque a gente vai sumir com os risquinhos, ela vai ser muito riscada, muitas pétalazinhas por aí soltas, que a gente vai esquecer essa ideia de tacinha da nossa rosa, tá bem? Sempre que você estiver pintando uma rosa fantasia, pensa nisso.
Algumas rosas mais voltadas para o realismo, elas também a gente precisa pensar bastante nessa tacinha. Mas principalmente nessas fantasia. Olha como eu estou colocando isso aí. Tá vendo? Coloquei o preto assim, deixando bem manchado, sem me preocupar muito. Agora, eu vou começar a puxar esse preto, lembrando das pétalas que estão em volta. Essas mais soltas, mais afora. Vou puxar a sombra como se tivesse uma sombra embaixo dela mesmo. Mais marcadinho embaixo dela essas sombras. Veja que tá manchado, mas que não tá nada também em excesso. Quando a gente vier com as pétalas, com o branco formando as pétalas, não vai ficar algo estranho. Tá parecendo um ninho, não é? Mas é mais ou menos isso mesmo. Olha só a nossa tacinha, bem escurinha, e o centro, mais escuro ainda. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o branco, vou pegar um pincel número 10, bem cortado, bem lixado, ele já tá aquele pincel mais velhinho, mais acabadinho, e vou sair colocando pequenas pétalas. Vou começar a trabalhar do centro para fora, dessa região mais profunda para fora. Para essa parte de cima, eu vou distribuindo pétalas pequenininhas, mais suaves, não muito branco, não muito grande. E essa parte aí embaixo, essas pétalazinhas também pequenas, elas precisam ter mais luminosidade, ou seja, vou deixar elas mais marcadinhas. Conforme eu vou saindo do centro, eu vou aumentando o tamanho das minhas pétalas. Tinta só de um lado do pincel. Algumas horas eu preciso de mais tinta. Na hora que eu tô fazendo essas pétalazinhas menores e mais apagadinhas, eu coloco pouca tinta. Quando eu vou fazer essas maiores e com mais branco aparecendo, eu já pego uma quantidade maior de tinta. Veja que já deu uma ideia de rosa, não foi? Olha só quantas pétalas eu distribuí aí. E observe também que todas essas pétalas estão voltadas, esse branco está voltado para baixo. Lembra aquela regrinha que eu falei logo no início, na primeira rosa que nós pintamos? Da tacinha para cima, a luminosidade é puxada para baixo e a sombra é puxada para cima. Veja que eu usei isso em todas elas. E essa que tem esse monte de pétala, que é assim, bem solta, uma pintura bem tranquila, na verdade, sem a gente se preocupar com risco, ela não foge a essa regra. Tô colocando aí minhas luminosidades, puxando para baixo. E veja que eu tô colocando várias pétalas em tamanhos diferentes. A tinta só de um lado do pincel me ajuda a fazer elas assim mais fininhas. E não leve muita tinta se você tá com medo de borrar isso aí. Olha só, as minhas pétalazinhas todas voltadas para baixo, puxadas para baixo. Se você quiser deixar alguma assim aparecendo mais, coloque um pouquinho mais de branco para ela. Se você achar que tem algum lugar que tá muito vazio, coloque mais uma pétalazinha por lá. Olha só, vou sair distribuindo em todas as partes. E sempre tentando deixar ela voltada para baixo. Esse branco voltado para baixo. Você deve ter observado que a pétala lateral, ela ficou voltado, o branco voltado para o centro. Porque se a gente puxar ele para baixo, ele vai sumir com a nossa sombra. Você não precisa puxar essas pétalas laterais para baixo nem para cima, mas para o centro. Essas outras que a gente sai soltando por aí, olha, essas fininhas, essas mais delicadas, todas serão voltadas para baixo, até chegar ao centro da nossa tacinha. Olha só a lateral. Não puxei
Para cima, não puxei para baixo, eu tô puxando para o centro. Esse branco, essa luminosidade assim mais marcada. São grandes vírgulas que eu vou distribuindo basicamente por aí, se você prestou atenção. As bordas dessas pétalas de fora precisa ficar com uma boa quantidade de branco, que vai sumindo conforme vai entrando para dentro da rosa. Por essa razão que eu digo que o branco é puxado para o centro da rosa, não para baixo, não para cima. Vou clareando a borda dela, tá vendo? E vou fazer o desenho da pétala dentro da rosinha. A gente pode também aproveitar esses acabamentozinhos dessas pétalas que vêm de fora para fazer umas dobrinhas. Olha como é simples. Peguei tinta do lado do pincel e passei aí pro lado de cima, já ficou uma dobrinha. Não coloque demais. Se você gosta de umas dobrinhas pela rosinha, coloque umas 2 ou 3. É o bastante para uma rosinha. Agora que nós chegamos aí na nossa tacinha, a gente vai começar a mudar. Olha só, dá para você corrigir com tranquilidade, se você não gostou, colocar mais, colocar menos branco. Já tá na hora da gente começar a mudar a posição das nossas pétalas. A gente já passou, já estamos no desenho da nossa tacinha, já estamos começando a pintar abaixo dela. Então, agora tá na hora de a gente puxar esse branco para cima, a luminosidade para cima. As pétalas de fora a gente sempre vai pensar em puxar essa luz para o centro da flor. Olha só. Clareei a borda e vou puxar a luminosidade para o centro da flor. Você pode, por exemplo, estar colocando uma dobrinha nessa aí, ó, ou não, eu não vou colocar. Essa outra aí embaixo, também vou clarear essa parte de fora dela. Vou fazer o desenho dela para dentro da flor. Não deixe muito manchado. Não fica muito bonitinha essa rosinha assim, muito manchada. Essa do lado, eu vou emendar um pouquinho ela ainda, as luminosidades dela. Olha só, gente. Vou começar a colocar minha pétala puxando o branco para cima. Essas puxei para baixo. Agora, daí, todas que eu colocar, eu vou puxar para cima. Dessa tacinha para baixo, branco puxando para cima. Olha só, vou colocar mais uma. E a gente tem a ideia de que o branco foi puxado para cima. Não vou puxar muitas, porém, qualquer uma que eu puxar, o sentido dela será para cima. Vou colocar o branco dessas de fora, essas maiores. Sempre que você for colocar luminosidade nessas que ficam fazendo o acabamento da parte de fora de sua rosa, você imagina que você precisa puxar ela lembrando do centro. Não se preocupe de puxar para cima nem para baixo. No entanto, essas fininhas, essas soltas que ficam aí pelo meio, você vai ter a noção de que da tacinha para cima, puxa a luminosidade para baixo, da tacinha para baixo, puxa a luminosidade para cima. Essas duas últimas aí acabando, né? Fazendo o acabamento da nossa florzinha. Procure emendar bem as tintas. Já tá mais sequinha a minha, tá dando para emendar direitinho. A outra depois eu vou ter que voltar lá para melhorar o acabamento. Olha só, vou colocar mais uma pétala aí no centro e ela será puxada, a luminosidade será puxada para cima. Tá vendo? E dessa forma, a gente ganha os sentidos dessas pétalazinhas de forma correta na nossa florzinha, tá bem? Aí, ó, vou colocar mais uma. Nessa hora, você dá uma olhada. Onde você achar que tá muito vazio, você joga mais uma pétalazinha. Sempre lembrando se vai puxar ela para cima ou para baixo.
Bom, gente, para hoje então é isso. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado aí as meninas que têm me pedido muito para pintar rosas. Beijos e até o próximo para a gente terminar essa passadeira.